Hoje, na nossa aula de sistemas lineares, vamos falar sobre a classificação de um sistema linear e o escalonamento de sistemas. Começando pela classificação de um sistema linear. O sistema linear pode ser possível e determinado, possível e indeterminado ou impossível. O sistema possível e determinado, também chamado de SPD, é aquele que possui uma única solução. Ele pode ser identificado quando o determinante D é diferente de zero. Então, ao calcular a regra de Cramer e o determinante for diferente de zero, já sabemos que é um sistema SPD. O sistema possível indeterminado, chamado de SPI, possui infinitas soluções. É identificado quando todos os determinantes são iguais a zero. O D é igual a zero, o dx é igual a zero, o dy é igual a zero e o dz é igual a zero. Ou seja, quando você estiver calculando a regra de Cramer e todos os determinantes forem iguais a zero, ele é um sistema SPI. Sistema impossível, também chamado de SI, não possui nenhuma solução. Nesse caso, ele é identificado quando o determinante D é igual a zero, porém algum dos demais determinantes é diferente de zero. O dx pode ser diferente de zero, o dy ou o dz. Não necessariamente todos, mas algum deles é diferente de zero. Vamos ver um exemplo. Nós temos aqui na letra A um sistema de duas equações, que ao calcular o determinante principal, 3, 2, menos 4 e 1, o determinante deu 11. Isso significa que esse sistema ele é possível e determinado. Ele é um SPD. Já o exemplo B, nós temos outro sistema de duas equações, que ao calcular o determinante principal, 1 e 2, deu o determinante igual a zero. Quando o determinante principal dá igual a zero, ele pode ser SPI ou SI. Basta que a gente calcule o dx e o dy para poder comprovar se ele é SPI ou SI. Vamos ver um outro exemplo. Classificar os sistemas a seguir em SPD, SPI ou SI. Na letra A, nós temos aqui um sistema de duas equações. Vamos calcular o determinante principal. 1 e 2, 2 e menos 3. Ao calcular esse determinante, achamos D igual a menos 7. Isso significa que o nosso determinante principal ele é diferente de zero. Então, ele é SPD, sistema possível e determinado. Então, a gente consegue achar um valor para x e um valor para y nesse sistema. No exemplo B, nós temos aqui determinante principal 1 e 13, 2 e 26. 1 e 13, 2 e 26. Ao calcular o determinante principal, achamos D igual a zero. Isso significa que ele pode ser SPI ou SI. Para descobrir qual dos dois ele é, nós vamos calcular o dx. No lugar dos valores 1 e 13, vamos colocar os valores 7 e 9. Calculando o determinante dx, descobrimos que dá 164, ou seja, um valor diferente de zero. Então, significa que quando o determinante principal é igual a zero, porém algum dos demais determinantes é diferente de zero, no caso dx aqui é diferente de zero, ele é um sistema impossível, né? SI. Então, portanto, nós temos aqui um sistema SI. Vamos para o C agora. No exemplo C, nós temos o determinante principal 2, 3, 4 e 6. 2, 3, 4 e 6. Ao calcular aqui, o determinante deu igual a zero. Agora basta de descobrir se ele vai ser um SPI ou SI. Calculamos o dx. Então, pegamos o valor aqui da igualdade, 16 e 24, e colocamos no lugar do x. 16 e 24 aqui no lugar do x. Calculando o determinante, dx deu igual a zero. Agora vamos fazer o dy para ver também se dá zero. Se todos derem zero, o sistema é SPI. Então agora a gente vai pegar no lugar do y e colocar os valores da igualdade 16 e 24. Né? Calculando o determinante, dy também deu igual a zero. Quando todos os determinantes dão igual a zero, então nós temos o sistema SPI, o sistema possível indeterminado. Tá? O sistema possível indeterminado significa que ele possui mais de uma solução. Significa que nesse sistema, na letra C, existe mais de um valor para x e y, que se eu colocar aqui, o valor vai dar 16
e 24 como resposta. Por isso que a gente chama de SPI, Sistema Possível e Indeterminado. É possível achar um valor para x e é possível achar um valor para y para esse sistema. Só que existe mais de um. Então a gente chama de possível e indeterminado. Não dá para determinar qual, certo? No caso do SI, é impossível achar um valor para x e y que dê esses resultados aqui, ó, 7 e 9. E no caso da A, que é um sistema possível e determinado, significa que existe só um valor para x e y que vai dar exatamente esses valores aqui, 5 e menos 4 como resultado. Escalonamento de sistemas. Já vimos que para resolver um sistema de duas equações de duas incógnitas, a regra de Cramer é muito prática. Mas quando o sistema é formado por 3 ou mais equações, é conveniente procurar um processo menos trabalhoso. Por esse motivo, vamos descrever o sistema em forma de escala, ou seja, por escalonamento. Um sistema está escalonado quando de equação para equação, no sentido de cima para baixo, houver aumento dos coeficientes nulos situados antes dos coeficientes não nulos. Para ficar mais claro o que é um escalonamento, nós temos um exemplo aqui já escalonado de um sistema. Observe. Nós temos um sistema de 3 equações com 3 incógnitas, tá? E aqui nós temos 0 para x nas duas equações, aqui, ó, na segunda e na terceira, e também 0 para y na terceira equação. Esse sistema escalonado significa que nós temos a maior quantidade de zeros nas equações de cima para baixo. Cada vez maior a quantidade de zeros de cima para baixo, tá? Isso faz com que a gente consiga descobrir os valores das nossas incógnitas. Observe, nesse exemplo aqui, nós já sabemos o valor de z, porque aqui é 0 para x, aqui é 0 para y, e o z é igual a 1. Então, a gente já descobriu o valor de z. Agora que eu já sei o valor de z, eu consigo descobrir o valor de y lá de cima. Ó. Como aqui é 0 para x, o z é 1, eu descubro o valor do y. Depois que eu descobri o valor do y, eu posso vir na equação de cima, que eu já sei o valor de z e o valor de y, e descubro o valor de x. Então, por isso que é importante deixar tudo igual a zero nas equações aqui de baixo. Ó. Quanto maior a quantidade de zeros aqui nas outras equações, mais fácil vai ser descobrir o valor das letras. Tá? Claro que não pode ser tudo zero, né? Senão a gente não tem como descobrir. Tem que pelo menos uma das letras não ser zero para a gente conseguir descobrir os valores de cada um. Tá? Para escalonar um sistema, podemos utilizar algumas etapas. Vamos observar um exemplo utilizando essas etapas. Aqui nós temos um exemplo. Encontrar a solução do sistema abaixo utilizando o processo de escalonamento. Nós temos aqui um sistema com x, y e z em nosso termo independente, tá? E aqui já diz o que nós temos que fazer. Ó. Nosso objetivo é tornar nulos os termos circulados no sistema a seguir. Observe que já está circulado aqui os valores que a gente tem que zerar. Para isso nós vamos seguir esses 3 pontinhos aqui para poder conseguir fazer esse escalonamento, tá? Observe. Primeiro, somar a primeira equação com a segunda equação de tal forma que anule o primeiro termo da segunda equação. Ou seja, somar a primeira equação com a segunda para que a gente consiga zerar esse valor aqui. Depois, somar a primeira equação com a terceira equação de tal forma que anule o primeiro termo da terceira equação. O primeiro termo da terceira equação é o 3x que está circulado. E depois, somar a segunda equação com a terceira equação de tal forma que anule o segundo termo da terceira equação. Somar a segunda com a terceira para zerar esse valor aqui, né? Que é o segundo termo da terceira equação. Beleza. A gente já sabe o que tem que fazer. Agora é como nós vamos fazer isso. Observe. Primeiro nós temos que somar a primeira equação com a segunda equação. Ele falou para a gente tentar zerar esse termo aqui, certo? Então nós vamos tentar criar uma fórmula somando essas duas equações de tal forma que zere aquele valor. Observe o seguinte. Ao somar equações, a gente soma a mesma letra, tá? Eu vou somar x com x, y com y, z com z. E o termo independente com o termo independente. Tá? Então observe, eu quero zerar esse termo aqui. Então aqui tem que virar zero. Como é que eu posso somar esse x com esse 2x para que ali vire zero? Eu só posso zerar isso aqui se no de cima fosse menos 2x mais 2x, daria zero, certo? Então nós vamos usar uma fórmula da seguinte maneira, observe.
menos 2 vezes a primeira equação, mais a segunda equação. Observe que vai zerar. Menos 2 vezes a primeira equação no x, vai ficar menos 2 vezes x, menos 2x. Mais o 2x da segunda equação, dá zero. Então, a gente já vem aqui e coloca o resultado ó, no sistema novamente. Tá? Observe que a primeira equação foi copiada e a segunda equação já está sendo resolvida e colocado o valor do resultado aqui. Ó, que deu zero. Certo? Depois, a gente vai fazer o y com y agora. Menos 2 vezes a primeira equação do y, menos 2 vezes 2y, dá menos 4y, mais um menos 3y, que vai dar menos 7y. Agora falta o z e o termo independente. Um por vez. Menos 2 vezes o primeiro do z, menos 2z, vai ficar menos 2 vezes menos 2z, vai ficar mais 4z, mais a segunda equação, vai dar 5z. E depois o termo independente, menos 2 vezes o menos 5, mais 9, deu 19. Observe que a fórmula que eu achei aqui, menos 2 vezes a primeira equação mais a segunda equação, foi feita com base para eliminar esse valor aqui, né? Para ele virar zero. Mas eu tive que usar ele no y, no z e no termo independente. Eu tenho que usar em todos. Tá? Depois de fazer isso, ó, eu também tenho que zerar o 3x, né? Então, eu tenho que fazer um por vez. Ó. Agora eu vou fazer uma fórmula para eliminar esse 3x. Novamente, eu posso observar o seguinte. Agora eu tenho que somar, segundo a regrinha, ó, a primeira equação com a terceira equação, para tentar anular. Então, vamos lá. A primeira equação com a terceira equação, aqui eu tenho x. E aqui eu tenho 3x. Lá em cima deveria ser menos 3x para somar com 3x e dar zero. Então, o que eu faço na fórmula? Eu faço o seguinte. Eu vou criar uma formulazinha assim. Ó, menos 3 vezes a primeira equação mais a terceira equação. Observe, menos 3 vezes a primeira equação é x. Menos 3 vezes x dá menos 3x. Mais a terceira equação, que é 3x, vai dar zero. Certo? Agora que eu já fiz o x com o x, tem que também fazer no y com y, z com z e o termo independente com o termo independente. Ficando assim, menos 3 vezes o 2y vai dar menos 6y. Mais o menos y, menos 7y. Agora o z, menos 3 vezes o menos 2z vai dar mais 6z. Mais 6z com mais 3z, 9z. Termo independente agora. Menos 3 vezes o menos 5 vai dar mais 15. Com mais 8, 23. Observe que eu consegui zerar os dois valores que ele pediu, certo? Só está faltando zerar agora este valor aqui, ó, menos 7y. Certo? Próxima etapa. Ele pediu para a gente somar a segunda equação com a terceira equação, para a gente conseguir anular. Então, agora é a segunda com a terceira. Ó. Eu novamente copio esse sistema aqui, ó, e vamos fazer uma outra fórmula entre a segunda equação e a terceira equação. Como aqui é menos 7y e embaixo também é menos 7y, se eu só somar as duas, vai dar menos 14y. Tá? Então, para ficar zero aqui, eu tenho que deixar uma positiva e uma negativa. Então, para isso, o que eu faço? Menos uma vez a segunda equação, ó, aqui é negativa, aqui o sinal de menos do 1 vai ficar menos com menos mais. Eu vou transformar um em positivo e o outro vai continuar negativo, então vai ficar zero. Ó. Menos uma vez a segunda equação mais a terceira equação vai dar menos uma vez o menos 7y, dá 7y positivo. Mais o menos 7y dá zero. Zerei. Agora é o z. Menos uma vez 5z dá menos 5z. Mais 9z dá 4z. E depois, menos uma vez 19 dá menos 19. Mais a terceira equação, que é 23, dá 4. Ficou 4z igual a 4. Observe que ficou exatamente como a gente queria. Zerou aqui. Agora nós temos só uma letra na última equação. Dá para a gente resolver e achar o valor do z. Ó,
Observe que após utilizar algumas relações entre as equações, anulamos os valores desejados, sobrando apenas 4z igual a 4 na última equação. Agora podemos resolver essa equação individualmente para descobrir o valor de z. Então, 4z igual a 4. Esse 4 está multiplicando, passa dividindo, fica 4 dividido para 4, z igual a 1. Agora que eu já achei o valor do z, para achar o valor do y, eu pego de cima, ó, menos 7y mais 5z igual a 19. E no lugar do z eu vou colocar 1. Ó, menos 7y mais 5z igual a 19. No lugar do z eu coloco 1. Resolvo, 5 vezes 1, 5. Passa-se mais 5 para o outro lado, ele fica negativo. Fica 19 menos 5, 14. Esse menos 7 está multiplicando, passa dividindo, fica 14 sobre 7 dá 2. Mais com menos, menos. Y igual a menos 2. E agora, por último, eu pego a equação que tem x mais 2y menos 2z igual a menos 5, é de cima. Coloco o valor de y e z que eu achei e descubro o valor de x. Ó, x mais 2y menos 2z igual a menos 5. No lugar do y eu coloco menos 2, que eu descobri aqui. E no lugar do z é 1, coloco aqui. Resolvendo, fica mais 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Somando aqui dá menos 6. Passo para o outro lado, fica mais. Ficou x igual a menos 5 mais 6, x igual a 1. Concluímos que a solução do sistema é x igual a 1, y igual a menos 2, z igual a 1. Pessoal, esse é um método que a gente pode utilizar para descobrir os valores de x, y e z de um sistema linear. Tá? Não é obrigatório usar esse sistema, você pode utilizar a regra de Cramer, é que você achar melhor. Mas é mais uma maneira que você pode utilizar. Okay? A fórmula que você vai utilizar para zerar os elementos é você que cria, não é obrigatório usar a mesma sempre. Você vai mudando, utilizando aquela que você achar melhor e mais fácil para você calcular. Tá? Observe aqui, ó, também podemos classificar os sistemas lineares utilizando um método de escalonamento. Observe o que acontece nos exemplos a seguir em cada caso. O SPD é aquele sistema possível e determinado, que tem uma única solução. Como é que a gente vai saber pelo escalonamento quando ele é SPD? Quando acontecer justamente o que aconteceu no exemplo anterior. Ó. A gente chegou no final, a gente tinha só uma variável, dava para resolver a equação, tá? E achar o valor de z, depois o valor de y, depois o valor de x. A gente achou um valor para cada letra. Então, esse é um sistema possível e determinado, SPD, quando acontecer isso. No SPI, aquele sistema que possui várias soluções, vai acontecer o seguinte, vai zerar os dois lados da última equação, ó, 0 igual a 0. Isso aqui é uma equação de identidade. Quando acontecer isso aqui no final, significa que nós temos um sistema possível, mas indeterminado, porque ele possui vários valores para x, y e z, então a gente não vai conseguir achar um único valor. E SI, que é o sistema impossível, vai acontecer quando de um lado tiver 0, do outro você tiver um outro valor diferente de 0. Também vai ser impossível resolver isso aqui. Então, a equação é impossível, então o sistema é SI. Não possui nenhum valor para x, y e z, que a gente consegue achar aquele valor como resultado. Nossa aula de sistemas lineares de hoje foi isso, pessoal.